Meu? Está no primeiro slide, tá? Oh. Coisas tecnológicas, né? Bom, eu escolhi falar para vocês sobre tendências no tratamento e profilaxia das endoftalmites, porque esse é um tema que a gente acaba lendo bastante, estudando bastante, e eu acho que a gente pode contribuir com várias informações e esclarecer também para essa comunidade de oftalmologistas o que fazer e como cuidar de situações muito complexas em endoftalmite. Eu vou escolher duas situações principais, que são as após as cirurgias de catarata e após injeção intravítrea. Não dá, infelizmente, para a gente falar de todas as situações nesse tempo que a gente tem, que é o endoftalmites endógenas, endoftalmites pós-trauma, mas eu acho que abordando essas duas situações a gente vai estar conseguindo ter uma abordagem bem complexa. E a primeira situação que eu acho que a gente deve falar é sobre a diferenciação de inflamação e infecção. Como diagnosticar, como tratar, e a gente tem que saber que existe surto de endoftalmite, tanto nas situações de pós-cirurgia de catarata, como situações pós-injeção. E aí, como evitar e como tratar essa situação, como lidar com os pacientes numa situação de surto. Então, após os procedimentos intraoculares, a gente tem que lembrar que nem sempre nós temos infecção, mesmo quando temos hipópio. Essa é uma situação de um paciente que teve uma síndrome tóxica do segmento anterior, com um hipópio, um olho vermelho, um olho quente, mas não se tratava de infecção. E nós, quando vamos diferenciar, não devemos sempre esperar para endoftalmite infecciosa um quadro muito exacerbado. Às vezes o quadro é leve e a gente está à frente a uma infecção. Da mesma forma, quando lidamos com a síndrome tóxica do segmento anterior, nós devemos lembrar que o quadro pode ser tão grave quanto de uma infecção. Pode levar o paciente à perda total da visão e perda do globo ocular também. Nós temos muitas causas descritas como relacionadas à síndrome tóxica do segmento anterior. E, infelizmente, essas causas são tão complexas que a gente muitas vezes não vai chegar à conclusão do que a gente está tendo como causa da síndrome tóxica naquela situação, mas toda essa lista de situações podem levar à síndrome tóxica do segmento anterior. O que nós temos importante também para lembrar para todos vocês, olha só, o tempo de início dos sintomas. Quando a gente faz uma cirurgia de catarata, 12 horas depois o paciente já aparece com hipópio, a chance dele ter um procedimento infeccioso é menor. E é menor por quê? Porque ele teria que ter tido uma contaminação maciça para já estar com hipópio no início do pós-operatório. Na síndrome tóxica do segmento anterior, a gente também não tem dor como a gente tem na infecção. Nós vamos ter mais edema de córnea, nós vamos ter hipópio, podemos ter nas duas situações, nós vamos ter reação de câmara anterior, vamos ter a cultura negativa, e é claro que a gente vai ter que excluir infecção para lembrar que nós temos todo o cuidado com as amostras que vão ser colhidas do olho, que também a gente deve saber como cuidar delas. E a gente deve lembrar que, então, mesmo sendo estéril, a situação pode ser de uma toxicidade que leva à perda de todas as estruturas oculares. Nós temos, então, diferentes intensidades de síndrome tóxica do segmento anterior, e aí é que a gente fica muito confuso em relação à endoftalmite infecciosa. A gente sabe que cirurgia de catarata e injeções intraoculares são as situações hoje mais complexas. E muito complexas por quê? Porque a gente faz muitos procedimentos sequencialmente. Então, um dia cirúrgico de um cirurgião de catarata, muitas vezes, envolve vários procedimentos, a mesma coisa vale para as injeções intraoculares de anti-VEGF,
E o que acontece? Se nós não criarmos o hábito de separar cada procedimento como único, ou seja, trocar a nossa roupa, trocar todo o instrumental, esterilizar entre uma cirurgia e outra, fazer asepsia e cuidado de toda a sala cirúrgica, a chance da gente se envolver numa situação de surto é muito grande. Nós temos contaminação em casos isolados, que acontecem após cirurgia de catarata ou após injeção, que vai acontecer por quê? Porque a própria microbiota normal da conjuntiva e da pálpebra do paciente pode levar a um processo infeccioso. Outro dia mesmo eu discuti num caso com o Almir, era um caso de um paciente que estava fazendo uma quimioterapia e que usou antibiótico, quer dizer, ele tinha um fator de risco que era a imunossupressão, depois ele tinha um outro fator de risco que é o uso crônico de antibiótico. Então, são situações que a gente precisa investigar antes de chegar no procedimento cirúrgico. Mas o habitual não é a gente ficar fazendo cultura de conjuntiva e pálpebra para os pacientes que vão para a cirurgia de catarata. Nós temos que, é claro, que fazer uma boa avaliação oftalmológica, excluir uma situação local de conjuntivite, blefarite, uma situação anatômica que pode favorecer a mudança da microbiota e cuidar disso de forma adequada. Se nós tivermos uma ruptura da cápsula posterior, é claro que é um fator de risco importante. Nós sabemos que pacientes imunocomprometidos, de mais idade, e o óbvio que é não ter os cuidados adequados de esterilização de material e cuidado dos medicamentos. Então, são os principais fatores de risco. E a gente lembra que a flora conjuntival no pré-operatório, ela vai variar de acordo com a região geográfica onde o paciente vive, mas também com a situação local de cada paciente. Isso é mais do que discutido, mais um artigo, esse é 2020, cada vez que a gente faz uma aula dessa, a gente procura até ver se tem mais alguma coisa nova, mas até em 2020 nós estamos falando de microbiota causando infecção após cirurgia de catarata. O que a gente sabe? Que no final de um procedimento, a chance de nós termos micro-organismos na câmara anterior é enorme. Por quê? Porque existe uma manipulação, existe uma contaminação de superfície, mas a gente sabe também que poucos casos vão evoluir com endoftalmite. Até muito menos do que deveria ser se a gente fosse contar a chance de contaminação. Felizmente, poucos evoluem. E nós sabemos que usar iodopovidona com certeza vai mudar a quantidade de micro-organismos na superfície ocular e, consequentemente, na câmara anterior ao final da cirurgia. Mas nós sabemos também que se usarmos o antibiótico tópico imediatamente antes da cirurgia ou algumas horas antes, nós vamos ter uma concentração do antibiótico que foi capaz de penetrar no olho, e nem todos são, de uma concentração bactericida, ou seja, existe uma impregnação do antibiótico nos tecidos oculares. Então, usar o antibiótico antes, nós não estamos tratando só a superfície, nós estamos dando a possibilidade de nós termos uma concentração intraocular de antibiótico e também de impregnação nos tecidos oculares. Alguns antibióticos têm penetração melhor na câmara anterior se usados topicamente só. E nós sabemos que, se compararmos um aminoglicosídeo, uma quinolona de quarta geração como o moxifloxacino, a chance do moxifloxacino penetrar na câmara anterior é muito maior do que um aminoglicosídeo. O aminoglicosídeo vai atuar só na superfície. A quinolona vai atuar na superfície e vai ter ainda uma penetração intraocular maior. E a quinolona que mais penetra é moxifloxacino, mais do que a levo, que nós não temos no Brasil, e mais do que gatifloxacino. O que a gente fala de incidência após cirurgia de catarata? Nós sabemos qual a incidência após cirurgia de catarata no Brasil? Nós não sabemos. Nós temos alguns dados internacionais, são esses os principais, mas não são os únicos. A chance de contaminação
nós achamos, claro, que inaceitável, porque acaba sendo um número de pacientes maior do que o necessário, e cada serviço precisa ter uma ideia do que está acontecendo. Então, vocês que estão num hospital X, que tem um número de cirurgiões que atuam dentro do hospital, de repente, precisam ter uma maneira de ter uma comunicação compulsória nos casos de infecção, como é o recomendado pela Anvisa em termos de infecção de endoftalmite. Então, em São Paulo, a gente tem essa comunicação, cada clínica ou cada hospital vai estar comunicando um fato de infecção pós-operatória de forma a que a gente possa estudar a situação em cada local. A gente sabe que algumas bactérias são mais frequentes em casos de endoftalmite. São elas as que fazem parte da microbiota para quando a gente está falando de endoftalmite em caso isolado. Isso é uma situação. Aí a gente vai depois discutir a questão dos surtos. Esse slide aqui é de trabalhos nossos, mostrando que o grande vilão também para a gente são os estafilococos coagulase negativos, que são bactérias prevalentes na conjuntiva e na margem palpebral. E a gente sabe também que, olha, aqui de 2004 a 2008, nós conseguimos colocar antibiótico tópico nos pacientes do SUS de forma compulsória, ou seja, a gente dava o antibiótico, e nós tivemos uma modificação importante da incidência de endoftalmite. Hoje, a gente já está noutra fase, a gente está usando o antibiótico intracameral. A nossa incidência baixou drasticamente com o antibiótico intracameral também. Então, nós vamos falar sobre o intracameral mais para frente. E o grande problema é que, se nós tivermos endoftalmite, apesar de tratados, nós vamos ter uma situação onde a qualidade da visão e a recuperação da visão após o tratamento é ruim. Então, mesmo fazendo o diagnóstico correto, mesmo tratando corretamente, a chance de ter visão ruim no pós-tratamento de endoftalmite é grande. Então, já falei que o principal agente é Staphylo coagulase negativo, mas Staphylo aureus é uma bactéria também frequente, Streptococcus mais nos casos de endoftalmite pós-injeção e Pseudomonas principalmente nos casos de surtos, vocês vão ver mais para frente. E nós temos alguns levantamentos que comprovam exatamente o que a gente tem, mas o que nós temos também é, infelizmente, muitos casos onde nós temos o diagnóstico clínico positivo e o laboratorial negativo. Então, aí sim nós estamos numa situação delicada e por isso que a gente pensa sempre em melhorar o diagnóstico laboratorial, porque ficar só com cultura a gente acaba tendo essa negatividade das culturas importantes. Cirurgia de catarata no primeiro mês e infecção são as endoftalmites agudas. Quando a gente passa do primeiro mês, a gente entra numa situação que muitas vezes a gente tem reação inflamatória não específica, com opacidade de cápsula, aí fica todo mundo tentando pensar, não, vamos fazer então capsulotomia numa situação onde ainda existe reação inflamatória, e é nesse momento que a gente recomenda que não se faça capsulotomia até a reação inflamatória realmente ter diminuído, porque vários casos de infecção a gente viu evoluir muito mal depois de uma capsulotomia. E a gente pode chegar numa situação de uma infecção crônica que, às vezes, no 6º mês, o paciente ainda tem uma reação inflamatória inespecífica. E aí, o que nós vamos fazer nessa situação? O paciente está lá, 6º mês, tem reação de câmara anterior, tem células no vítreo, não tem hipópio, está enxergando muito bem, tem uma lente intraocular multifocal, opacidade de cápsula posterior, e a gente está lá tentado abrir essa cápsula posterior, porque o paciente está se queixando da visão. A recomendação aqui seria realmente fazer um PCR, por quê? Porque a chance dele ter uma positividade na cultura é pequena, a carga de bactérias vai ser pequena, tem que colher material do saco capsular, porque é onde a gente pode estar
tendo material represado. Então, esse é o paciente mais difícil da gente ainda ter positividade nas culturas. A gente tem 50% de positividade nas endoftalmites agudas e nas crônicas cai para 20%. Então, ter recursos de laboratório para diagnóstico de endoftalmite crônica é fundamental. Então, o que a gente faz? A gente colhe material do vítreo e da câmara anterior, observa o crescimento, e é claro que aí é fácil de confirmar se nós estamos frente a uma infecção. Os esfregaços, eles podem ser positivos. Se forem positivos, nos ajudam muito, porque você não vai ter bactéria dentro do olho em paciente que não tem infecção. Então, ter cocos gram-positivos, bacilos gram-negativos dentro da câmara anterior ou do vítreo, vai nos remeter a um processo infeccioso. O PCR auxilia muito o diagnóstico aqui, e raramente nós vamos tirar uma lente intraocular, num caso de endoftalmite aguda, enquanto a gente não souber do que a gente está tratando. Mas quando a gente vai para endoftalmite crônica, aí sim a gente já está pensando se vamos tirar a lente intraocular. Por quê? Porque aqui muitas situações estão ligadas ao biofilme bacteriano ou fúngico que adere na superfície da lente intraocular. E aí fica muito difícil de tratar, porque você trata, e a gente já tratou várias situações de endoftalmite, por exemplo, por cândida, Staphylococcus coagulase negativo, que estavam lá no 6º mês de infecção, você tratava, punha antibiótico intracameral, o antifúngico intracameral, o paciente melhorava, ficava melhor durante 20 dias, tirava a medicação, a reação inflamatória voltava e, de novo, o PCR era positivo. Então, a gente fica vendido numa situação dessa e acho que vale a pena, quando se tem um diagnóstico de infecção, numa infecção crônica, se for uma cândida, se for uma bactéria onde a gente trata 1, 2 vezes, tem recidiva do processo infeccioso, a gente deve começar a pensar na remoção da lente intraocular. Nós vamos, então, fazer essa diferenciação com os exames de laboratório. Como eu disse, a gente colhe da câmara anterior, sabendo que na câmara anterior a chance de dar positivo é menor do que do vítreo, mas em alguns casos nós temos positivos na câmara anterior e negativo no vítreo. E a gente tem a outra situação, que é quando a gente tem um humor vítreo proveniente da vitrectomia, ou seja, um material diluído no procedimento cirúrgico, e aí nós vamos ter que saber como lidar com esse material. A gente faz a punção, coloca as gotas nas placas de agar-sangue, agar-chocolate, agar-saburô, mas quando a gente tem o humor vítreo que vem de um processo cirúrgico, onde ele está diluído, nós vamos ter que passá-lo por um filtro. Este filtro vai, então, condensar aquele material e aí nós vamos colocar na placa de cultivo. E vamos observar o crescimento onde? Em cima do filtro. Então, aqui nós conseguimos aumentar a positividade da cultura da cavidade vítrea. Mas nós temos várias situações onde a gente tem positivo nas gotículas da punção, negativo no humor vítreo da vitrectomia, e podemos usar também como uma experiência que o grupo da USP tem, que é a de jarras de hemocultura pediátrica para fazer a cultura dos isolados vítreos. Então, são maneiras de manipular o material para fazer um diagnóstico melhor. A gente aí tem todas essas etiologias possíveis, vocês já ouviram eu falar recentemente num slide anterior, e nós temos, a partir do isolado, a possibilidade de fazer o teste de sensibilidade. Vocês sabem que se nós fazemos o diagnóstico de uma bactéria ou um fungo por biologia molecular, e eu não tenho o micro-organismo crescido, nós não vamos ter a possibilidade de fazer o teste de sensibilidade. Por isso que é muito interessante associar as duas coisas, porque às vezes eu consigo fazer um diagnóstico etiológico, pelo menos se é bactéria ou fungo, no PCR, e depois de 2, 3 dias eu vou ter o crescimento, e aí eu faço os testes de sensibilidade. A gente sabe
que nós temos baixa sensibilidade porque a quantidade de material é pequena, a maior parte dos pacientes já vem usando antibiótico. Então, usando antibiótico, às vezes, de hora em hora. E isso dificulta bastante a possibilidade de conseguir um cultivo positivo. Nós vamos fazer os testes de sensibilidade aos antibióticos, mas a gente sabe que a biologia molecular aumenta bastante a chance de positividade. Nós vamos para 95% de chance de ter positivos os resultados da endoftalmite infecciosa pós-operatória. Aqui estão todas as análises que nós tivemos chance de participar, mostrando justamente essa possibilidade de chegar aos 95%. Aí nós vamos começar a falar de antibiótico. Por quê? Porque a gente sabe que se nós temos Staphylococcus coagulase negativo, a chance dele ser eliminado com uma vancomicina é enorme. E se nós temos algum bacilo gram-negativo, a chance de usando ceftriaxona e amikacina, nós temos muita chance de eliminá-los também. Então, nós temos, no perfil de sensibilidade das amostras analisadas em São Paulo, isso aqui, olha, 100% sensível a vanco, 100% sensível a ceftriaxona, 95% sensível à fluoroquinolona de quarta geração, quer dizer, as fluoroquinolonas de quarta geração atingem um nível de sensibilidade muito boa, e os bacilos gram-negativos também têm uma possibilidade de eliminar os bacilos, serem eliminados com a fluoroquinolona de quarta geração. Nós já falamos sobre a questão da microbiota local, mas a contaminação exógena é uma armadilha enorme. Por quê? Porque a contaminação exógena, a gente não sabe de onde vem, não sabe que bactéria é, aí muda completamente a nossa percepção do caso, porque nós podemos ter o surto com vários pacientes infectados, com a mesma bactéria, vindo de um lugar que a gente não sabe qual é, com um nível de resistência ou sensibilidade completamente diferente. E a gente define surto quando nós temos 2 ou mais casos relacionados no tempo e no espaço, atingindo um grupo específico de pessoas. E é claro que nós vamos ter uma comparação com a situação habitual que nós trabalhamos, quer dizer, de repente, aparecerem 2 ou mais casos num local onde a gente está habituado a trabalhar, a gente já começa a ficar esperto porque alguma coisa não está indo bem. Ter um caso isolado, ter uma situação diferente é uma coisa, mas já ter o segundo, terceiro, quarto, aí sim a gente tem que fazer uma investigação. A contaminação endógena, exógena, ela é muito perigosa. Por quê? Porque ela está envolvendo uma equipe cirúrgica inteira, o mesmo ambiente cirúrgico, e se nós temos o mesmo ambiente cirúrgico, fazer a investigação é complicadíssimo. Eu vou trazer para vocês alguns exemplos de surtos que saíram na literatura leiga no Brasil e alguns em literatura científica. Deixa eu só aproveitar e pedir um copo de água. Michel, você chegou, agora eu precisava de uma água. Tá bom? Pois não. Bom, aqui a gente está com o mapa do Brasil e a primeira situação delicada foi essa que eu vi em 2007, com 6 casos de Pseudomonas aeruginosa, numa sequência de casos operados em Roraima. Em 2012, nós tivemos 4 pacientes em Pernambuco com uma contaminação por Serrace. Em 2014, nós tivemos 18 pacientes no Amazonas com Pseudomonas aeruginosa. Em 2012, na Bahia, 45 casos com contaminações sequenciais por Pseudomonas. Outra situação no Paraná, 9 pacientes com Pseudomonas. Em 2016, em São Paulo, novamente Pseudomonas. Então, o que a gente vê é que nas situações de surtos, a possibilidade de contaminação exógena vem principalmente por Pseudomonas ou bacilo gram-negativo. E que se nós usamos uma medicação
para profilaxia pós-operatória, que não pega pseudomonas, a chance da gente conseguir tratar esses casos acaba sendo ainda pior. Mas é claro que eu também já expliquei para vocês que a chance de uma contaminação maciça numa contaminação exógena dessas é enorme. Então, de repente, um antibiótico profilático não vai resolver nada. Mas o ideal é a gente conseguir investigar bem a situação do surto. Então, olha só essa situação de São Bernardo. Foram 27 pacientes que operaram no mesmo dia. Nós tivemos 21 casos de infecção. Felizmente, as cirurgias foram unilaterais. 18 desses pacientes ficaram sem percepção de luz. E os outros ficaram com uma percepção de luz ruim. E nós, no laboratório de microbiologia do Hospital São Paulo, pudemos analisar 15 amostras de 10 pacientes, todos com pseudomonas. Olhamos as pseudomonas e os testes de sensibilidade, olha aqui, uma pseudomonas que a gente chamaria de multissensível, então era uma pseudomonas teoricamente fácil de tratar. Fizemos todos os testes moleculares, confirmamos que todas eram a mesma pseudomonas, e os pacientes esses pacientes tinham tido o que no pós-operatório imediato? Como antibiótico intracameral, cefalotina, que pega o quê? Gram-positivos. E o que aconteceu? Eles, tendo tido um processo infeccioso, imaginou-se que, estando frente a um surto, a gente deveria tratar por um bacilo gram-negativo. Então, trocamos para ceftazidima. A ceftazidima pega tanto gram-positivos quanto gram-negativos. Só que, neste caso, que nós usamos a ceftazidima para tratar, o que aconteceu? Os testes fenotípicos e genotípicos confirmaram que havia um potencial da produção de uma enzima que causava resistência à ceftazidima, que era uma coisa muito rara. Então, a gente estava tratando uma pseudomonas multissensível com um antibiótico que, teoricamente, deveria funcionar e que não funcionava e os pacientes não evoluíram bem inicialmente, porque eles tinham essa situação em termos de resistência. Aí, tratando com fluorquinolona intraocular e sistêmica, eles tiveram uma evolução melhor. Agora, vejam como é importante a gente ter toda essa dimensão para avaliar todos os casos. É claro que a gente tem várias recomendações para tratar um surto de endoftalmite pós-operatória. Então, a primeira coisa é sabermos se estamos tratando da mesma bactéria. Então, aqui tem tudo o que fazer. Nós vamos ter que notificar, nós vamos ter que parar de operar naquele ambiente cirúrgico para poder investigar isso de forma tranquila, porque não existe uma situação pior do que a gente está lidando com o inesperado, com o que a gente não sabe o que está acontecendo e continuar operando, porque o medo vai ser muito grande. Então, eu acho que isso é uma recomendação da gente para tudo, vamos investigar, vamos ver o que está acontecendo e vamos cuidar dos pacientes de forma adequada e fazer a investigação que deve ser feita. Vamos falar, claro, que da quimioprofilaxia em oftalmologia. Então, usar o antisséptico tópico e o antibiótico tópico é uma recomendação que a gente acha que é adequada. Existe, claro, uma necessidade de erradicação de patógenos que vão invadir a câmara anterior, e por isso que a gente vai pensar no antibiótico tópico e no antibiótico intracameral. E qual vai ser a maneira de aplicar e qual vai ser o antibiótico que a gente vai usar. Eu trago aqui algumas recomendações de um formulário feito pela Anvisa em 2017, com a ajuda de vários oftalmologistas, que eu acho que vocês vocês que operam devem ter e devem olhar, porque aqui a gente tem tudo, olha, orientação quanto aos cuidados domiciliares, a limpeza pré-operatória, antisepsia da área a ser operada, área periocular, antisepsia da superfície ocular. Temos também os guidelines da ASCRS, tudo isso em conjunto vão formar
uma quantidade de conhecimento para o cuidado desses pacientes que devem ser bastante adequados. Até a retirada de viscoelástico dos instrumentos, os detergentes enzimáticos, se a gente deve usar, se não deve usar, e a gente está vendo que as recomendações do uso da limpadora ultrassônica, que eram, de repente, uma situação que todos os locais de cirurgia de catarata recomendavam que a gente usasse a limpadora ultrassônica imediatamente antes do procedimento cirúrgico, a gente vê que não é bem assim, que não é essa recomendação de todos. A reutilização de instrumentos é um problema, por quê? Porque tem alguns locais onde a reutilização acaba sendo necessária para viabilizar os procedimentos cirúrgicos, principalmente no ambiente de SUS. Mas o que a gente vê é que existe muita diferença entre as orientações dos fabricantes. Alguns fabricantes falam em uso único, o outro fabricante com um material bastante semelhante fala em 30 procedimentos, o outro em 50, e não existe nada que determine a diferença dos materiais que vão ser utilizados para 30 ou 50 procedimentos e o que fez qual a metodologia utilizada para se definir 30 ou 50. Então, existe muito questionamento. Agora, como é que a gente se protege? Se nós estamos usando um aparelho de facoemulsificação que diz que aquele material é para uso único, é melhor que seja usado para uso único, porque se acontecer qualquer coisa, você infringiu a regra daquela recomendação daquele equipamento. Claro que existe toda também a necessidade de nós conhecermos os tipos de esterilização e entendermos como que a gente vai guardar o material, se nós vamos utilizar no dia seguinte, se a gente pode utilizar um ciclo curto, por exemplo, não pode. O ciclo curto vai ser para uma situação entre procedimentos e se houver uma contaminação de um material cirúrgico entre uma cirurgia e outra. Então, na rotina pré-operatória, para aqueles que usam a lidocaína gel, a gente recomenda que o colírio anestésico seja usado, depois a povidona e depois a lidocaína gel. Para os que não usam, a possibilidade de usar o anestésico, o antibiótico e a povidona, nesta sequência, seria uma forma bastante adequada. O que está acontecendo agora, e a gente está vendo isso, deixa eu só tirar o som disso, nós estamos vendo que as máscaras que nós estamos usando por causa da epidemia do Covid, nos pacientes, tanto para injeção quanto para a cirurgia de catarata, precisam ter essa vedação na sua parte superior para evitar a aeração de gotículas embaixo da máscara, embaixo do ambiente do campo cirúrgico. Na cirurgia de catarata, a gente usa o campo cirúrgico com adesivo muito mais do que nos procedimentos de injeção. Mas a recomendação seria, sim, vamos usar máscara nos pacientes, eles se tiverem que receber o oxigênio vai ser por baixo da máscara, mas essa vedação na parte superior deve ser mantida e deve ser bem feita, então precisa tomar cuidado como fazer isso. A alteração dos organismos que estão na superfície ocular, nós devemos cuidar que os cílios estejam protegidos durante o procedimento cirúrgico e a antisepsia pré-operatória deve ser de toda a pele e cílios também. Nós vemos que existem várias discussões sobre endoftalmite em cirurgia de catarata. Olha, essa aqui de 1964, essa foi a mais antiga que eu encontrei, mas já mostrando que era uma preocupação importante e já discutindo o uso de antibiótico tópico. O antibiótico tópico, como eu disse, falta estudo randomizado, mas quando a gente vai analisar aqui logo em seguida
como os oftalmologistas ao redor do mundo estão fazendo o uso de antibiótico tópico para profilaxia, a gente vê como isso funciona. Nós temos essa discussão, o aminoglicosídeo, principalmente a tobramicina, que não é tão tóxica quanto a genta, mas tem as quinolonas, e entre as quinolonas, moxifloxacino seria, então, aquele que tem melhor penetração. No Brasil, nós temos a situação da associação com corticoide. E uma das dúvidas que aconteceu quando a gente teve a associação foi o quê? Olha, associou. E agora, será que o antibiótico vai funcionar igual à situação quando o antibiótico é instilado isoladamente? E foi bem interessante, porque a gente participou dos lançamentos das associações e nós tivemos uma possibilidade dentro do nosso serviço também, a Raquel Gomes e o Mauro Campos fizeram uma avaliação da penetração intraocular quando tinha associação. E verificaram que o que a gente até imaginava que pudesse prejudicar a penetração intraocular do moxifloxacino, aconteceu o contrário. A associação tinha maior penetração do que o antibiótico colocado isoladamente. Então, foi interessante porque, mesmo se a gente usasse no pré-operatório imediato, colocar o corticoide no pré-operatório imediato não ia causar nenhum problema maior, mas poderia até facilitar a penetração do moxifloxacino. Nós temos também a discussão do que usar no pós-operatório e por quanto tempo usar. Normalmente, mesmo para quem faz a cirurgia de catarata sem sutura, com 7 dias, nós vamos ter um selamento bastante adequado da incisão. Se houver uma situação diferente, é claro que a gente vai manter o antibiótico por mais tempo, mas o ideal seria pelo menos 7 dias. E quando interromper, interromper de uma vez, não ficar diminuindo a dosagem de antibiótico tópico. Então, aqui, olha, aqui é interessante porque vocês vão ver ao redor do mundo o que se usa e como se usa. A maior parte dos locais analisados vão usar fluorquinolona. Temos um local que é na Austrália que usa cloranfenicol. Cloranfenicol é um antibiótico que mesmo na nossa comunidade pega bem gram-positivos, mas apenas a Rússia usa geralmente aminoglicosídeos, mas também usa fluorquinolona. Então, a gente tem a maior parte dos países que usam profilaxia usando com fluorquinolona. Nós temos a prescrição de quando vamos colocar no pré-operatório e no pós-operatório. Então, tem aquela história do 3 dias, no dia da cirurgia, a gente acha que o ideal é colocar no dia da cirurgia e poucas horas antes, não precisa mais do que isso. Nós temos a discussão sobre a concentração dos antibióticos na câmara anterior após o uso tópico. E a gente sabe que moxifloxacino, então, seria a droga que melhor penetra, então vai ter uma concentração melhor. Temos a discussão do antibiótico sistêmico no tratamento de endoftalmite e no tratamento na situação profilática. A gente não acha que deve usar o antibiótico sistêmico profilaticamente, a menos que a gente tenha que tratar e manter uma concentração intraocular maior. Nós sabemos que o moxifloxacino e imipenem, está faltando um O aqui no moxifloxacino, eles cruzam a barreira retiniana facilmente. Então, se a gente tiver que ter um antibiótico sistêmico para ter concentração intraocular no pré-operatório, moxi é uma alternativa bem interessante, que é o Avalox, e o imipenem também pega bem gram-positivos. Aí nós vamos, claro que começar a discutir essa outra situação, que é a injeção intracameral, que a gente sempre fala em dose única, a gente não fala em dose múltipla e nem vai ficar injetando no pós-operatório, a menos que tenha um processo infeccioso. Eu não sei como é que eu estou de tempo, Valéria. Tranquilo, o tempo é seu, tranquilo, o tempo é seu.
Tá, então, nós vamos usar na situação do antibiótico tópico após injeção intraocular uma outra discussão. Por quê? Porque para injeção intraocular, as injeções são feitas em protocolos que às vezes variam de injeções mensais, injeções a cada 2 meses, injeções a cada 4 meses, e principalmente na situação de injeção mensal, se os pacientes recebem um antibiótico tópico todo mês, por 5 a 7 dias depois da injeção, o que vai acontecer? Ele vai ter uma seleção de organismos resistentes naquela microbiota, e aí eles vão ter, quando chegar o momento da injeção seguinte, eles vão ter ainda bactérias resistentes na microbiota da conjuntiva dele. Então, aí, eles vão receber uma segunda dose de um antibiótico que não mais vai agir na superfície ocular, como agiu na primeira prescrição. Então, por causa disso, é que se recomenda que não se use o antibiótico tópico após injeção e nem pré-injeção, mas se use todo o cuidado de asepsia de pele e polvidine. Claro que em situações onde a gente tem alguma outra dúvida, isso deve ser reavaliado, e é claro que também aqui iodopovidona diminui bastante os casos de infecção e não tem a seleção de germes resistentes. E a prática é de menor custo também. Nós temos algumas situações que foram estudadas para justamente explicar isso, e aí tem alguns exemplos de aqui referências que eu acho que vale a pena ter como referência, que o uso de antibiótico tópico não reduz o risco de endoftalmite, porém, nós temos outros que, dizem que a incidência de endoftalmite vai ser menor usando antibiótico tópico. Então, existe essa discussão e a gente vai ter que se guiar pelo bom senso. Aí nós vamos para a discussão das tendências globais do uso de antibiótico intracameral. E aqui também a gente traz a experiência de vários países com as suas incidências de endoftalmite e mostrando que a tendência cada vez maior. Esse é um artigo de 2017, esse mesmo autor, que é polonês, ele, quando faz uma reavaliação agora em 2020, ele vai ressaltar que cada vez mais o uso de antibiótico intracameral no final do procedimento é recomendado. E também aqui nós sabemos que a vancomicina foi o primeiro medicamento usado na profilaxia antibiótica. E a cefuroxima é fortemente promovida pelo grupo europeu. Moxifloxacino, provavelmente, é o antibiótico mais utilizado fora dos Estados Unidos. E Ashnoff, que é canadense, é um dos que mais defende o uso da moxifloxacina, que essa referência é de 2016, mas depois disso a gente tem muita discussão sobre a profilaxia, e sobre a vancomicina a gente tem a questão da vasculite hemorrágica, mostrando que talvez não vale a pena a gente pensar realmente na vancomicina como uma alternativa profilática, e quando a gente usa antibiótico intracameral, a gente vai usar no final do procedimento cirúrgico e sempre, se possível, dentro do saco capsular. Por quê? Porque é onde a gente pode ter uma retenção de bactérias e a formação de biofilmes. Então, sempre ter certeza de que o antibiótico intracameral chega no saco capsular. Claro que a gente não usa isso como único procedimento para profilaxia, porque a gente vai usar iodopovidona, vai ter colocado antibiótico tópico pré, vai, no final do procedimento, colocar novamente antibiótico no pós-operatório. A vasculite da vancomicina está aqui, mas agora a gente entra para uma situação do que é o antibiótico intracameral, porque aqui no Brasil nós não temos, infelizmente, nem o cefuroxime, nem o moxifloxacino para uso único.
E se nós tivermos que usar o cefuroxime, nós vamos ter que diluir. E se nós quisermos usar o moxifloxacino, nós vamos ter que usar off-label direto do vidro de colírio, que é estéril, mas não é feito para essa finalidade. Então, nós não temos esses 2 antibióticos disponíveis no Brasil. A cefuroxima pode ser, como eu disse, diluída, e a apresentação dela permite essa diluição de forma segura, se ela for feita de forma segura, mas o moxifloxacino, infelizmente, ele é comercializado em bolsas, e essas bolsas têm um pH que não é adequado, com uma concentração também de moxifloxacino que não é ideal para injeção intracameral. Então, nós vamos ter toda a discussão dos problemas para a preparação de medicamentos para uso intracameral, e a precisão de dosagem é importante. O moxifloxacino, então, como eu disse, foi bastante já advogado por Ashnoff, pode ser, normalmente a gente injeta 0,1 ml, ele pode ser diluído ou não, a concentração do antibiótico sem diluição não tem problemas em relação aos tecidos intraoculares, ao endotélio, à íris, mas a gente sabe que é possível uma diluição até 1/3 da concentração presente no colírio. E nós podemos ter aí uma concentração inibitória mínima bastante adequada. E aqui vão algumas referências falando sobre moxifloxacino intracameral no Canadá, no Japão e na Índia. A referência indiana é a mais impressionante, porque ela fala sobre 600 mil cirurgias usando moxifloxacino intracameral. E, a partir disso, também a Academia Americana passa a informar e sugerir o uso de moxifloxacino intracameral. Todos esses trabalhos nos deram subsídios para chegar no Comitê de Infecção Hospitalar do Hospital São Paulo e discutir a introdução de moxifloxacino para uso intracameral no final do procedimento cirúrgico. Como é um uso off-label, a gente precisa estar protegido por um protocolo de pesquisa, porque não existe ainda a solução para o uso off-label nesse contexto. Então, nós temos um protocolo de pesquisa, nós temos toda essa justificativa e estamos usando o moxifloxacino, que vem, então, direto do colírio. Se vocês estão numa instituição como o hospital que estão, eu acho que vale a pena colocar no Comitê de Infecção Hospitalar toda essa justificativa e vocês estarem com o subsídio para estar usando dessa forma. Então, nós não temos, no Brasil, ainda dispositivos de liberação lenta para medicação e profilaxia. Nós tivemos chance de estudar essa possibilidade e sabemos que isso é importante, mas nós não temos disponível. Então, a gente está fazendo na Escola Paulista o uso do moxifloxacino intracameral, estamos fazendo para cirurgias de glaucoma, para cirurgias de retina, para cirurgias de catarata, e estamos também advogando que se use em transplantes de córnea. Nós sabemos que quando estamos frente a um caso de endoftalmite, nós temos uma situação diferente, nós temos que discutir o que foi recomendado em algum momento pelo estudo do Vitrectomy Study Group europeu, que falava que a gente tinha que esperar bastante para fazer a vitrectomia, ou seja, tinha que esperar até a situação onde nós tivéssemos uma visão muito ruim para entrar e fazer um procedimento cirúrgico, como a vitrectomia, e cada vez mais a gente vê que não é bem isso, e os experts em retina, em infecção, todos acabam advogando, e também pela melhora dos instrumentais cirúrgicos, a vitrectomia precoce. Então, esse é um artigo agora de 2020, falando sobre a melhora da vitrectomia, da recuperação
do olho com a vitrectomia precoce, mas a gente sabe que se a visão for de percepção de luz no momento do diagnóstico, a chance desse caso evoluir bem é pior, tá certo? Se ele tiver melhor do que percepção de luz, a chance dele evoluir melhor vai ser maior. E a gente teve aqui, acabamos de levantar alguns casos, né, que tiveram o seu diagnóstico dentro das primeiras 48 horas de infecção pós-injeção intravítrea, e a gente tinha, olha só, 43% dos pacientes já no segundo pós-operatório com uma visão de PL. Então, eles estavam com uma visão muito ruim e 50% desses pacientes já evoluíram para SPL. Então, a intervenção precoce e a intervenção quando a visão é melhor do que percepção de luz é bastante adequada. Então, a gente advoga isso e acho que vale a pena vocês pensarem nessa situação. Se temos gram-positivos, vamos ter uma lista de antibióticos que vamos utilizar, se temos gram-negativos, outra, e se não sabemos o que temos, vamos usar uma combinação de 2 antibióticos. O padrão principal é vancomicina com ceftazidima, porque a gente está pegando gram-positivo e gram-negativo. E se formos para uma monoterapia, vamos usar moxifloxacino em 0,1 ml. Vamos fazer injeção intravítrea, quer dizer, aqui é só um slide de injeção. Nós sabemos que para endoftalmite pós-injeção não existe um anti-VEGF que causa mais endoftalmite que outro. A gente sabe que se a gente tiver que fazer diluição e tiver que fazer fracionamento, e dependendo de como for o fracionamento, essa situação vai ser mais provável. Por quê? Porque se não for feito de forma adequada, a gente vai ter a possibilidade de uma contaminação. E a gente vê que ocorre o quê? Uma reação de câmara anterior, mas o vítreo vai estar sempre comprometido. E os primeiros sinais e sintomas vão aparecer já no segundo ou terceiro dia após a injeção. E as principais situações de surtos pós-injeção intravítrea aconteceram com fracionamentos. Então, a gente tendo esse alto risco de contaminação, a gente deve cuidar para que esse fracionamento seja adequado. Olha esse surto, que é um surto que aconteceu nos Estados Unidos, acompanhado em Miami, só de infecção por streptococcus em drogas fracionadas por um laboratório de lá. Nós temos, então, essas recomendações que são fatores de risco e devem ser, então, consideradas pelos cirurgiões e pelos retinólogos que usam e que fazem a injeção intravítrea, que também devem fazer o monitoramento dos possíveis surtos que venham a acontecer. Então, a gente tem essas referências todas aqui falando de surtos, e a gente sabe que nós temos conhecimentos suficientes para estudar, diagnosticar, tratar a endoftalmite infecciosa. Mas, mesmo assim, o prognóstico, infelizmente, é reservado e é melhor a gente prevenir do que ter que tratar casos que vão ser muito delicados. A gente sabe que a gente precisa conhecer as rotas de gerenciamento de administração de antibióticos, nós precisamos ter sempre uma observação clínica detalhada, cada caso é um caso, cada situação é uma situação diferente. É comum a gente precisar mais de uma injeção intravítrea de antibiótico, temos que usar muitas vezes corticosteroide, se sabemos do que estamos tratando e se a progressão estiver favorável. E a gente recomenda que em casos de infecção intraocular, a gente comece sempre com estudo laboratorial, tratar com vitrectomia precoce, escolha dos antibióticos deve ser embasada no quadro clínico inicial, a existência de outros contaminantes possíveis e acompanhar o paciente diariamente, porque esse é o paciente que muda de um dia para o outro. Eu agradeço a todo o grupo com quem eu trabalho, porque muitas desses conhecimentos vêm do fato da gente estar em conjunto cuidando de pacientes menos graves, mais graves, mas que precisam de um conhecimento
em conjunto de experts. Muito obrigada, obrigado pela participação, pela oportunidade de participar aqui com vocês. Obrigado, Ana. Bom, como já seria de esperar, uma aula brilhante, elucidativa, com sua facilidade de transmitir o conhecimento, e o conhecimento que você tem, eu já acompanho a sua trajetória, já não é de hoje, e eu sei que é difícil uma pessoa reunir tanto conhecimento e tanta experiência como você. Então, foi uma aula maravilhosa, espetacular. E agora gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta, né, Valéria? Como é que a pessoa faz? Abre o som e faz a pergunta, não é isso? A pessoa pode ou abrir o som direto ou escrever no chat, se preferir escrever no chat alguma dúvida que eu possa ler, se for o caso, para a Ana, enfim. Fique à vontade, se preferir por escrito ou não. Enfim. Ana, realmente brilhante, como sempre, a sua participação, a sua aula, não tenho o que acrescentar. Realmente é uma situação que assusta, né? Porque, como você bem colocou, a incidência pós-cirurgia de catarata na América do Sul, 0,27, na África, 0,32. Quer dizer, a gente está muito perto de uma situação que a gente nem imagina o quão perto estaria de uma África, né? Então, é algo para a gente ficar realmente atento e tomar todos os cuidados. Está surgindo uma pergunta aqui da querida Patrícia Contarini. Por que não deixa escorrer na placa quando colhe o material de vítreo? Isso a Patrícia Contarini está perguntando. Patrícia, então, são dois tipos de material do vítreo. Um é da punção, que geralmente por punção a gente tem pouco material. Ele pode ser escorrido na placa, mas você precisa conseguir ver bem aonde escorreu para não ter depois dúvidas quando vai observar no dia seguinte que existe crescimento numa área que poderia ser uma contaminação externa. Então, pode escorrer, mas a gente prefere colocar as gotas em um local bem demarcado. E quando vem o material do vítreo diluído, aí a gente também tenta concentrar. Por quê? Porque se a gente colocar muito líquido sobre a placa, a chance da gente se confundir na observação no dia seguinte ou nos dias subsequentes é muito grande. Então, a gente normalmente coloca as gotículas num local bem determinado e se escorrer, escorre num local onde a gente consiga delimitar. Eu estou vendo que tem uma outra pergunta aqui, né? A gente abre o colírio de moxifloxacino, sim, sem a combinação com corticoide, porque o que não tem conservante é o moxifloxacino. Quando ele é associado com dexametasona, ele já tem conservante. E gatifloxacino tem conservante. Então, tem que ser o moxifloxacino, e a gente já prepara a diluição para os pacientes daquele ambiente cirúrgico. Se eu tenho uma sala cirúrgica onde eu vou ter 3 procedimentos, a gente já prepara a seringa para os 3 procedimentos na sequência. Do mesmo frasco. E essa foi a pergunta da Diva. Alguém mais quer colocar mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Pode falar, então. Bruno Macedo. Eu tenho aqui uma seringa de insulina, né? Eu fiz um teste aqui, quanto daria 0,1, mais ou menos 2 gotas. Aí de puro, né? Como se fosse Vigamox puro. Como é que vocês fazem, né? Vocês botam completa 0,1 e depois completa para diluir até 0,3 e injeta 0,1? Não, a gente injeta, podemos, se você for buscar na literatura, você pode ter as 3 situações. Você pode pegar 0,1 e diluir para 0,3, injetar 0,1. Você pode pegar 0,1, diluir para mais 0,1 e ficar com 0,2, injetar 0,1. Sempre injeção é 0,1, ok? E pode injetar 0,1 direto do vidro do colírio também. Ok, obrigado.
Agora, a recomendação de colocar dentro do saco capsular, ela é interessante. Então, sempre que possível, tocar na superfície da lente intraocular para baixar ela um pouquinho e a injeção do antibiótico atingir o saco capsular. Ana, você falou muito, mostrou, né, que com o advento também das injeções intracamerais, que a gente está conseguindo abaixar, né, baixar o índice de infecção. Mas impressionante. Um risco que a gente sempre corre. Eu tive um caso ano passado que você me ajudou a acompanhar, é o risco de TAS por resíduo, né, de material de uma cirurgia. A gente sempre fica, mesmo, quer dizer, eu não sou um cirurgião de grande volume, mas eu sempre fico inseguro, né, se aquele material realmente, todos os resíduos foram removidos ali entre duas cirurgias, né? Isso é uma situação delicada, Almir, e quando a gente vai estudar as seringas que a gente usa para injeção de medicamentos intraoculares, a gente fica com medo até da injeção do antibiótico. Por quê? Porque o grupo que está estudando injeção intravítrea de anti-VEGF consegue detectar a presença de silicone, de gotículas de silicone dentro das seringas, porque elas são fabricadas com silicone, tanto a cânula quanto a seringa. Então, existe a chance também da gente estar inoculando gotículas de silicone na câmara anterior. É que para a situação da cirurgia de catarata, que é um procedimento único, a chance dessas gotículas de silicone trazerem problemas é menor. O problema é para a injeção intravítrea, que às vezes o paciente faz 12 injeções num ano e tem em cada injeção gotículas de silicone sejam sendo inoculadas dentro da cavidade vítrea dele, porque no Brasil não existe ainda seringa sem silicone e nem cânula sem silicone. Então, essa é uma situação também delicada, mas que para a cirurgia de catarata acaba não sendo um grande problema. O problema é que o silicone da injeção intravítrea ele pode simular uma reação de câmara posterior, porque são gotículas muito pequenas. Num paciente que já fez muita injeção, às vezes a gente fica na dúvida se a gente está frente a uma reação vítrea ou da presença de gotículas de silicone. Perfeito. Alguém mais acrescentando alguma pergunta? Alguém mais que queira fazer algum comentário? Olha, eu vou fazer um comentário enquanto não chega nenhuma, que é e a experiência que a gente tem, principalmente com os médicos que foram, de alguma forma, envolvidos com os surtos, principalmente, que vocês fiquem muito próximos dos pacientes, fiquem próximos e tenham o cuidado de mostrar para esses pacientes que vocês estão preocupados, que vocês estão cuidando, que vocês estão indo atrás de soluções, porque a pior situação que a gente vê é da revolta de pacientes frente ao pouco caso que, às vezes, eles podem sentir do médico que, teoricamente, estava envolvido no procedimento cirúrgico inicial. Então, é fácil a gente querer sumir, tá certo? Porque, afinal de contas, temos uma situação dramática. Mas é mais importante que a gente não suma e que a gente esteja presente em todo o cuidado com os pacientes. Perfeito, perfeito. Bom. Ana, olha só, eu acho que não tem mais nenhuma pergunta. Foi maravilhoso. A gente certamente no futuro vai contar com você novamente em outras oportunidades. Eu só posso te agradecer muito, né? A gente começou essas reuniões, né, ano passado, e elas vêm tendo assim uma aceitação muito boa, e eu sempre digo, né, que várias pessoas contribuem para isso, mas eu acho que o principal fator é a excelência, né, dos palestrantes que a gente tem trazido, e você demonstrou bem isso. Muito obrigado mesmo, muito obrigado. Um abraço a todos, muito obrigada. Obrigada, Valéria, obrigada, Almir. Um prazer vê-los, ainda aqui virtualmente. Obrigado. Um prazer inenarrável. E já vamos dando um spoiler aqui, que no próximo mês a reunião vai contar com a aula do professor Walter Nozé,
A gente só vai confirmar ainda a data para divulgação no grupo, mas preparem-se, porque depois dessa aula da Ana, manter o nível fica difícil, mas agora a gente vai continuar aí com o professor Paulo. Imagina. Beijo grande para vocês. Obrigado, um beijo. Tá, tchau. Pessoal, está encerrada a reunião. Muito obrigado pela atenção de todos. Até logo. Obrigado pela participação. Obrigado, Valéria. Tchau. Uma boa noite a todos.